Pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui no Leslie Experience, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje para continuar falando de NFL. Chegou uma notícia pra gente, o Adam Schefter colocou que o Colin Kaepernick está na melhor da sua forma e está pronto para voltar a jogar na NFL. Acredito que alguns de vocês não saibam quem é o Colin Kaepernick. Ou lembra muito vagamente. Ele saiu da liga em 2017, né? Jogou em 2016 e saiu em 2017. Então eu vou falar algumas coisinhas aqui que vocês não sabem dele e depois vocês vão poder repensar esse pensamento quanto ao Colin Kaepernick, tá bom? O Colin Kaepernick, veja bem, eu sou um fã do Colin Kaepernick. É um jogadoraço, um baita de um jogador, gostava muito de assistir ele jogar, um jogador muito talentoso, mas infelizmente ele teve altos e baixos. Vamos falar aqui um pouquinho dele. Ele é um quarterback, um QB, que foi draftado na segunda rodada de 2011 pelo São Francisco 49ers, onde ele jogou. Uma das características dele é a sua grande mobilidade. Ele é muito móvel, muito parecido, comparavam muito na época ele com o Russell Wilson. Inclusive eles disputaram a final da NFC, essa que está aqui embaixo, mostrando aqui para vocês aqui, no lado de cá, aqui em cima. Essa final foi justamente quando o Russell Wilson, quando o São Francisco perdeu, que depois teve aquele famoso lance que ele jogou, em vez de dar para o Marshall Lynch, ele tentou fazer o passe e acabou perdendo o Super Bowl no final para o lindão, vulgo Brady. O que aconteceu? Um jogador com muita força no braço, uma precisão boa, um braço é um canhão, tá? Muita força, muito móvel, um jogadoraço. Mas ele, depois de um tempo, ele começou a se tornar ativista político. E muitos de vocês devem lembrar quando ele se ajoelhava no hino dos Estados Unidos contra a violência policial. É um grande motivo. A gente não vai julgar, eu nem moro lá, não posso fazer esse tipo de julgamento quanto à relação se tem ou não violência, se ele está correto ou não. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque eu acho que fica muito a cargo ali de quem tá vivenciando, mas esse era o motivo do protesto. E a partir dali ele se disse perseguido pela Liga e que desde então não conhece, não tem tido oportunidades para jogar. O que nós vamos falar são alguns fatos antes, alguns fatos que se colocam ali. Veja bem, nos Estados Unidos isso é muito forte, você não respeitar o hino, muito mais forte do que aqui no Brasil. Você não respeita o hino dos Estados Unidos, eles levam isso muito a sério. E depois eles passam a ter um problema que no futebol americano é um problema que eu acho até exagerado, tá? Vou falar que é exagerado, porque eles não estão preocupados com o vestiário, perder o vestiário, que não sei o que e tal. Eu falei, perder o vestiário? Que papo é esse de perder vestiário, gente? Pelo amor de Deus, né? Perder vestiário. Não, porque o comportamento dele faz com que ele perca o vestiário, comportamento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão aí desacostumados. Os técnicos de futebol no Brasil tinham que lidar com Renato Gaúcho, Romário, Edmundo e tantos outros. Isso aqui eu estou citando aqueles da década de 90 e 80 para já citar aqueles que isso já tem bastante tempo. Então, eles têm muita dificuldade de lidar com essa questão do vestiário. Então, perder o vestiário, ele sai. O que aconteceu? Em 2013 para 2014, o Jim Harbaugh saiu de São Francisco, brigou com a diretoria e saiu de São Francisco, que era o técnico que draftou o Colin Kaepernick, inclusive. E o Colin ficou ali. Teve o Tim Tansula, que foi o técnico que foi o próximo, e aí depois São Francisco contratou... Não, vamos voltar aqui, deixa eu passar aqui na frente e depois eu volto para vocês. São Francisco contratou o Chip Kelly. Chip Kelly era um técnico que não era lá dos melhores técnicos da liga, mas jogava, ele era o técnico de Filadélfia. Eu lembro que eu assisti os jogos de Filadélfia e falava, poxa, se o Chip Kelly tivesse no São Francisco, ia ser ótimo para o Colin Kaepernick, porque ele consegue montar um jogo corrido muito bom, consegue preparar ali para que ele possa jogar. O São Francisco contratou o Chip Kelly. E aí o Colin Kaepernick disse que não queria mais jogar em São Francisco. Ou seja, ele passou para um ativismo, brigou com a diretoria, tá? Criou um tumulto no vestiário, que, como eu falei, pra gente pode não ser nada, mas para eles é exagerado. E aí ele depois recusou a proposta do Denver Broncos.
Por quê? Porque na proposta do Denver Broncos ele teria que reduzir o salário. Ele já falava o que ele fala hoje, que ele só quer jogar, que ele só quer jogar. E aí a NFL deu a oportunidade para que ele se apresentasse para as equipes. Ele mudou completamente a agenda da liga, que a liga preparou para ele. Se apresentou sozinho para os jornalistas. Não tinha ninguém dos clubes, das franquias para vê-lo. Ele quer jogar como? Fala para mim. Não quis jogar. E aí ele recusou a proposta do Broncos porque tinha a redução do salário. E ele recusou que você jogasse em outras ligas. Porque não existe só a NFL, existe inclusive uma liga no Canadá, a Canadian Football League. Tem outras ligas menores lá. Se ele realmente quisesse jogar e provar o seu valor, e provar que ele tem uma boa liderança, e esse negócio do vestiário não é uma coisa que o pessoal está exagerando, ele poderia simplesmente ter aceitado a proposta do Denver Broncos. O Denver Broncos tinha acabado de ser campeão. Peyton Manning tinha acabado de se aposentar, tinha um time pronto para ganhar. Ele tinha uma grande possibilidade de ir aos playoffs, de novo, mostrar o seu valor, mas tinha que reduzir o seu salário. No momento em que ele não reduziu o seu salário, o próprio John Elway, que era o general manager na época do Denver Broncos, ficou, esse rapaz não quer jogar não. Ele quer dinheiro. E aí isso começou a criar algum tumulto, e isso obviamente se espalhou pela liga. Mas vamos voltar aqui o slide, eu botei fora de ordem, até peço desculpa para vocês, sobre a estatística do Colin Kaepernick. Vamos voltar aqui. Então, tá aqui as estatísticas dele, coisa pra gente ver. Porque opa, deixa eu até sair daqui da câmera para falar para vocês. O que aconteceu com o Colin Kaepernick? Eu vou sair um pouquinho aqui da câmera e mexer um pouquinho aqui, eu peço licença. O que aconteceu? Ele foi draftado em 2011. Não jogou 3 jogos, não começou nenhum, era o Alex Smith, o QB titular. 2012, quando ele efetivamente começou. Então, ele jogou 13 jogos, começando com 7. Um recorde de 5 vitórias e 2 derrotas, com uma taxa de passes completos de 62,4% e 1.800 jardas. É muito bom, principalmente para o primeiro ano que ele está jogando. Em 2013, ele teve um recorde de 12 vitórias e 4 derrotas, com 58% de aproveitamento, com 3.100 jardas. Muito bom, e mostrando uma evolução, apesar de a taxa de passo completo foi um pouco menor, mas foi muito bom no geral. No terceiro ano, aqui o Jim Harbaugh saiu, ficou o Tansula, ele teve 8-8, lembrando que naquela época eram 16 jogos, mas também uma taxa para completar em torno de 60%, mais 3.300 jardas. Então mostrava evolução, trocou o técnico, então ele manteve muito bem. Agora, 2015, 2016 não. 2015, 2016, aqui foi com a questão do Chip Kelly, que ele queria jogar, não queria jogar, o Blaine Gabbert entrou para jogar, foi uma confusão, ele pegou a titularidade depois da metade do campeonato. E ele teve como titular 2 vitórias e 6 derrotas, 1.600 jardas. Jogou só a metade. Se a gente dobrar isso aqui, tudo bem, seria o dobro. O dobro seria mais do que isso aqui, né? Dobrando daria em torno de 3.300 mais ou menos por aqui que seria a média dele, mas o recorde de vitórias com derrotas não. Se a gente dobrasse aqui seria 4-12, então em vez de ser 12-4 quando ele foi ao final do NFC, seria 4-12, muito ruim para quem tem pretensões de playoffs. E depois, em 2016, ele teve 1 vitória e 10 derrotas, 2.200 jardas passadas, tudo bem, tem mais a parte corrida, mas ele tinha um recorde negativo. Isso pesa muito. Um QB, às vezes, não precisa passar tanto, não precisa ter tantos números de jardas, mas ele precisa conhecer bem o jogo e ser o que ele chama de manager do jogo. Ou seja, ele tem que controlar o jogo, saber quando tem o jogo corrido, quando tem que passar. As suas decisões de controle do jogo não são tão boas. E é justamente essa questão do controle do jogo que eu vou fazer um outro vídeo só sobre o Jimmy Garoppolo e por que ele tem um valor e por que alguns analistas dizem que ele tem valor para ganhar um pique de primeira rodada. Então, no total, o Colin Kaepernick tem 28 vitórias e 30 derrotas nos anos que ele ficou na liga. É um jogador que, apesar de muito talento, já está há 5 anos completos fora da NFL.
entrando entre o quinto e o sexto agora. Ou seja, modificou as dinâmicas de jogo, foram modificadas, os sistemas se ajustaram, as franquias contrataram outros jogadores em que ele conhecia na liga não estão mais lá, então ele vai ter que se readaptar, um jogador que tem 34 anos. Lembre no outro vídeo passado, acessem outro vídeo que eu falei sobre o Russell Wilson e sobre o Carson Wentz. Sobre o Carson Wentz, você tem outros jogadores mais novos, com características semelhantes, que estão na liga e que você tem um potencial para eles, e que eles não têm o problema do ativismo político. Veja bem, quem está dizendo que é o problema é ele com relação às franquias. Eu não vejo nenhum problema, ele pode ser ativista político. Eu não estou entrando nesse mérito, estou fazendo uma análise técnica, mas eu preciso colocar porque isso pesa as franquias, esse ativismo político pesa para que as franquias não possam contratá-lo. Então, eu preciso passar isso para vocês. Tá, vamos passar aqui para os outros slides. Então, é por isso que o Colin Kaepernick, por conta desses fatores, que eu não acredito no retorno do Colin Kaepernick à NFL. Acho que ele vai ficar de fora. Já está 6 anos fora, vai sair, ninguém vai contratá-lo, e eu acredito que o Jimmy G vai ter no mínimo uma segunda rodada. Outra coisa que saiu também dos insiders da NFL é que deve sair a troca do Deshaun Watson. Deve sair a troca em breve, Deshaun Watson. O advogado dele postou alguma coisa de que as provas são ele, obviamente posição do advogado dele, tem mais a que falar isso mesmo, que as posições das acusações são fracas e que ele acredita numa absolvição completa, alguma coisa assim. Eu não li a reportagem toda, eu estou passando por alto para vocês, mas eu acredito que o Colin Kaepernick não volta, Deshaun Watson sendo trocado, Jimmy G sendo trocado, não vejo espaço para o talentosíssimo Colin Kaepernick na NFL. Acho que ele não volta. Fiquei muito sentido porque era um QB que eu gostava muito de ver jogando, muito talentoso, corria bem, muito dinâmico, mas infelizmente, por conta dessas coisas que eu passei para vocês, ele não volta para a liga. Tá bom, gente? Obrigado aí pela audiência. Se vocês quiserem mais vídeos aqui da NFL, não se esqueçam de se inscrever, tá passando aqui embaixo, assina o sininho, por favor, dá aquela moral aqui pra gente, assista o vídeo inteiro, pelo amor de Deus, tá bom? Eu devo fazer um vídeo também agora, começar a fazer vídeo sobre a NBA, porque tá chegando perto dos playoffs, e aquela movimentação eu tô devendo, né? Aquela movimentação do Philadelphia, o Barba encaixou perfeito. O Philadelphia pra mim hoje, ele é muito, claro, cara, o Miami tá bem, mas eu não vejo o Miami batendo o Philadelphia mais não. Tá? Philadelphia com a aquisição do Barba, acho que ele tem um grande potencial de matchup contra o atual campeão, que é o Milwaukee Bucks. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.